salve fofídeos! E aí, belezeira? Olha só! Aqui no nosso Ciência com o Zulu. Você já falou pro teu irmão velho lá que tá fazendo vestibular entrar no Química com o Zulu? Falou não? Não? Você tá assistindo Química, tá? Mano, se você tá no segundo ano, você tá perdendo Química com o Zulu, velho. Eu tô dando aula de Química Orgânica lá. E aí, fofídeos? Belezeira? Olha só, a gente tá vindo neste intrépido momento do estudo ou do aprendizado e entendimento das funções inorgânicas. Sim, se você se lembrar dos vídeos anteriores, das 4 funções inorgânicas, nós falamos da função ácido, da função base e neste momento nós falaremos dos sais. E os sais vão fazer parte de um grupinho de funções inorgânicas em que a gente já conhece algumas propriedades. No seu cotidiano, lembra quando você vai temperar a salada? O que você põe? Zulu, eu ponho sal. Muito bem, toma bastante cuidado. Porque quando eu falo de sal, eu estou falando de um grupo de substâncias que apresentam características em comum. E essas características, lembra que lá em ácidos e bases a gente vinha falando de um tal de Arrhenius? O Lúcio falou tchau, né? De um tal de Arrhenius. O Arrhenius foi um cara que fez o estudo dessas substâncias e suas propriedades, de modo que ele definiu como sendo sal qualquer substância que em solução aquosa libera qualquer outro tipo de cátion além do H+. Viu que tem um E? Qualquer outro tipo de ânion além do OH-. Cara, olha que legal. No sal eu posso ter H+? Posso! Você vai ver que seus professores às vezes vão falar dos hidrogenossais, hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio. Ele é um salzinho que tem como cátion o H+ e o sódio. Então ele tem um outro cátion além do H+. Então esses hidrogenossais, por exemplo, eu vou ter o H+, e um outro cátion, assim como um ânion que está saindo desse salzinho. Portanto, o sal será qualquer substância que em água libera qualquer outro cátion que não seja apenas o H+. E o ânion que ele vai liberar é qualquer outro ânion que não seja apenas o OH-. Eu posso ter, por exemplo, no NaCl, o cátion sódio e o ânion cloreto. Zulu, você falou do sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? Não! Presta muita atenção. O cloreto de sódio é o importante componente daquela mistura conhecida como sal de cozinha. O sal de cozinha é uma mistura em que eu tenho cloreto de sódio e outros sais, por exemplo, o iodeto de potássio, que serve para fornecer o iodo. Se você tiver algum parente que tem problemas cardíacos, você vai perceber que ele usa um salzinho chamado de sal light. O que é o sal light? Zulu, é um sal que não engorda? Não, cara, é um sal com teor menor de sódio. Na verdade, ele é uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio. O cloreto de potássio você já conhece, é o Cassia-Eller. Sim! Conseguindo só chegar. Sim, o Cassia-Eller, KCl, cloreto de potássio. O cloreto de potássio junto com o cloreto de sódio me dá uma misturinha que você compra no supermercado chamado de sal light. E aí, quando eu falo dessas propriedades, olha só, os sais também poderão ser produzidos por meio de uma reação muito característica entre um ácido e uma base, de modo que ácido reagindo com base vai produzir sal e água. E aí, para você nunca mais esquecer, olha só que divertido. Ácido mais base, produzindo sal e água. Ácido mais base, sal e água. Ácido mais base, produzindo sal e água. Ácido mais base, sal e água. Não vou fazer o bico de pato, ico vira-ato, teimoso, moscoso, vira-ito. Cilíndrico, espeto, hídrico, vira-ito. Esse tem coreografia, mas eu não vou fazer aqui não. Não pode. Logo, fofídeos, então se eu sei que esses sais podem ser produzidos por meio de reações, posso obter por meio de purificação de água do mar ou de outros sisteminhas, é importante você lembrar que os sais são compostos iônicos. E se os sais são compostos iônicos, quando eu colocá-los em água, eles vão sofrer dissociação iônica. Olha que legal! Os sais, assim como as bases e assim como os ácidos, quando colocados em água, vão permitir condutividade elétrica. E isso é importante você saber.
Ou seja, olha só, quem são os eletrólitos que a gente tem estudado? Eletrólitos? Zulu, você nunca falou disso? Agora eu tô te falando. Por quê? Você já estudou os ácidos, você já estudou as bases, você está estudando os sais. Quando eu junto esses três, eu tenho substâncias que, quando colocadas em água, permitem condutividade elétrica. São eletrólitos. Cara, presta atenção! O que é mesmo olha outro merchan, Gatorade? Os isotônicos repõem os eletrólitos do seu corpo. Cara, seu corpo é uma máquina que depende desses eletrólitos. Caraca, moleque! E a gente estudou agora, quando você fala de ácidos, bases, sais, você tem importantes substâncias de caráter eletrolítico, que permitirão, assim, condutividade elétrica em solução aquosa. Nossa, então por isso que é importante eu estudar tudo isso? E por outros motivos também. Quando a gente fala do sais, eles estão mais presentes no seu dia a dia do que você imagina. Eu falei do cloreto de sódio, que é o NaCl. Falei do KCl, que é o cloreto de potássio. Eu não consigo falar KCl, desculpa, é KCl. O KCl, que é o cloreto de potássio. Esses caras eu já comentei da importância, mas existem muitos outros. Por exemplo, carbonato de magnésio, que ele pode ser usado como antiácido. Carbonato de cálcio. Cara, o mármore é uma rocha carbonática. Eu tenho carbonato de cálcio. Dentre outros. Por exemplo, sulfato de magnésio ou fosfatos que são usados, por exemplo, na indústria de fertilizantes, nitratos que são usados na indústria de explosivos. Você tem uma infinidade de sais. Inclusive, quando eu falei do magnésio, olha só. Tem um salzinho chamado sulfato de magnésio. Quando o Zulu era jovenzinho, o Zulu trabalhou numa farmácia. E era muito comum na farmácia que o Zulu trabalhava, tinha uma galera. Porque, esse negócio do fitness é só hoje. No passado, você sabe o que a galera fazia? O pessoal, olha só que inconsequência. O pessoal comprava um negócio chamado sal amargo. O sal amargo, que é o sulfato de magnésio, ele dá cagueta. O pessoal tomava sal amargo, por quê? A hora que ele bate lá no teu intestininho, ele dá uma soltada. Ele é um laxantão. Velho, a galera perdia coisa de 2 quilos. Qual o propósito? Mas até pra isso o nego usava sal amargo. Olha só que legal. Mas enfim, sal amargo, ou outro muito conhecido na época, sal de Andrews. Ó o professor Andrew. Professor Andrew, sal de Andrew. Esses saizinhos vão fazer parte desse conjunto de substâncias que eu te falei, que são aquelas que que podem liberar além de H+, ou melhor, precisam liberar outros cátions que não sejam H+, e outros ânions que não sejam H-. A gente pode obter esses caras por meio de reações entre ácidos e bases, como a gente também pode isolar esses caras de meios naturais. Por exemplo, a água do mar é uma importante fonte de sais. Fofídeos, dito isso, olha só, você já viu ácidos, bases e sais. Falta você enxergar um grupinho chamado óxidos e com isso você vai ter visto as importantes funções inorgânicas. Espero ter sido útil, espero que você esteja gostando. Fui! Para reanimar as artes do planeta. Tu sais de banho, tu sais de banho, tu sais de banho. Ai, velho do céu, eu dou material pro Pinga, mano, fazer um negócio desse. Tô com fome.